qual a data, qual dia começou a grande expiação do Santuário Celestial? E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Ligados na Palavra. É muito bom estar estudando a Palavra de Deus com você. Lembrando que nós estamos a qualquer momento, qualquer dia, no youtube.com/JACentralVV e na rádio advai.net em 2 horários. Às 8 horas da manhã, às 6 horas da tarde. Você é, claro, nosso convidado especial para ali assistir, ver, compartilhar conosco a Palavra de Deus. Você tem acompanhado que nós estamos com uma camisa nova, é a camisa do Ligados. Você tem a oportunidade de adquirir essa camisa e, claro, nos ajudar a continuar esse nosso trabalho, esse nosso ministério. Se você quiser adquirir a camisa, entre em facebook.com/JACentralVV e descubra como conseguir, como adquirir essa camisa super especial, ok? Ficou a dica? Então, vem que nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus. E quem já está aqui conosco é o Marcos para mais um estudo. Tudo bom, Marcos? Bom estar de novo aqui. E aí, vamos embora? Prepara para mais um dia? Bom, com certeza, é mais pesado agora. Hoje, isso que eu ia te falar, o assunto hoje é mais pesado, né? Gradativamente vai aumentando mais a tensão. E essa semana, então, você já fica ligado, vai ser uma semana muito boa, você não pode perder dia após dia. Mas claro que antes de começarmos a estudar, vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Querido e amado Deus, muito obrigado que o Senhor nos deu a entender a Tua mensagem. Muito obrigado porque o Senhor mostrou cada momento na história. E seja conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Marcos, ontem nós falamos sobre que a grande expiação escatológica é do Santuário Celestial. E você disse que já começou, ou talvez vai começar. E aí, começou ou não começou? Começou, com certeza. E quando começou isso? Em 1844, precisamente no dia 22 de outubro. É claro que com esse pouco espaço de tempo que nós temos, fica um pouco mais difícil de explicar. Mas é importante salientar uma coisa. Algo mais importante do que o indivíduo que levava o cordeiro para sacrificar era o chamado sacrifício contínuo. Todos os dias era oferecido à tarde e outro dia pela manhã um cordeiro que era para a purificação do pecado das pessoas. Mesmo aquele indivíduo que não podia ir até Jerusalém levar o animal, ele à distância, ele via a fumaça subindo do altar do holocausto e ali ele tinha contemplação, ele sabia que ele podia ser perdoado pela fé naquilo que estava acontecendo. Isso significa o sacrifício de Cristo na cruz. A Bíblia nos diz que houve um poder que retirou isto de Cristo aqui na terra. Poder? Como assim? Sim, um poder político e religioso. Estudar sobre o santuário e não falar de Levítico, não falar de Apocalipse, de Hebreus e de Daniel é muito difícil. Em Daniel fala sobre isso. Daniel quanto? Daniel no capítulo 8. Então, acho que tem que convidar o pessoal que está nos assistindo em casa, então, a abrir a sua Bíblia em Daniel no capítulo 8. Isso. Resumidamente, no livro de Daniel, diz que Daniel teve uma visão e 2 animais eram mostrados, um carneiro e depois um bode. Na explicação do próprio anjo, diz que esses eram poderes que surgiriam. O primeiro seria a Média-Pérsia e depois viria a Grécia. Após esse período, outro poder surge, que é Roma. O 4º império do mundo, todo mundo já sabe disso. Daniel capítulo 2, tem os 4 impérios mostrados na estátua. Na estátua de Nabucodonosor do... Isso. E Daniel no capítulo 7 também há os 4 animais, o leão, o leopardo, o urso, o animal terrível. O que a gente viu na semana passada, que a gente estudou também um pouco sobre isso. Um chifre pequeno que surgia. E aqui também diz que surge um chifre muito pequeno, verso 9. Ele cresce muito para o sul, para o oriente, para a terra formosa, engrandece até o exército do céu, a alguns dos exércitos, e das estrelas desse exército deitou por terra e as pisou. Ele se engrandece até o príncipe do exército, ou seja, Cristo. E dele tira o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário lança por terra. Veja bem, no versículo 13, mais uma vez, diz, depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, até quando durará esta visão, a visão do sacrifício contínuo, da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E o anjo responde, ele me diz, até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. E quando
Este poder, o Quarto Império Mundial, ele se estende grandiosamente. É um poder político e religioso. Atua até hoje. E durante a Idade Média, quando o seu poder cresceu cada vez mais, retirou de Cristo as suas prerrogativas divinas. Por exemplo, o sacrifício contínuo, que representava o sacrifício de Cristo, foi substituído por outras coisas. O indivíduo podia comprar o perdão de seus pecados. Você fala que seriam as indulgências? Chamadas indulgências. Sim. E retira de Cristo até a sua intercessão diante de Deus, porque agora alguém diz: rogai por nós, pecadores. Já não é mais Cristo que roga. O vigário de Cristo, a palavra vigário quer dizer substituto. Agora tem um vigário, tem um substituto, e não é o Espírito Santo. É um homem que ouve as confissões e determina qual é a punição, qual é a penitência. Já não é mais o sangue de Cristo que perdoa, mas sim as ações dos homens. E esse poder político-religioso que atua até hoje, retirou de Cristo todo esse poder. Durante a Idade Média todinha, durante muito tempo, eles permaneceriam dominando, eclipsando o sacrifício de Cristo. Veja bem, o anjo pergunta: até quando isso vai durar? E o outro responde: isso vai durar até 2.300 tardes e manhãs. E após isso, então, o santuário seria purificado. Então, esse poder teria esse poder de pisar a obra de Cristo durante esse período todinho. Até 2.300 tardes e manhãs. Tarde e manhã é um dia. Como a gente viu lá em Gênesis, né? Isso, Deus criou as coisas. Aí diz, tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. Então isso quer dizer que essas 2.300 tardes e manhã são 2.300 dias? 2.300 dias, mas há uma ressalva para a gente pensar nisso aí. Qual? Quando Daniel teve essa visão, tá? No capítulo 9, no versículo 2, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que o Senhor falou ao profeta Jeremias, que havia de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel achava que seria 70 anos, como Jeremias, no capítulo 25, verso 11, disse, que o povo de Deus seria escravo em Babilônia durante 70 anos apenas. E depois eles retornariam. E que o santuário destruído por Nabucodonosor seria reconstruído após esse período de 70 anos. Agora ele percebe que há alguma coisa errada. Porque se os 2.300 dias fossem dias literais, os 70 anos seria menos que 70 anos. Exato. Então Daniel compreende uma outra coisa. Esses 2.300 dias seriam proféticos. Seriam 2.300 anos. Então Daniel se preocupou muito com isso. Há uma outra coisa que você precisa entender também, que no capítulo 8 o anjo dá a explicação da visão. Pelo menos dessa parte da visão. Ele explica tudinho. No versículo 19, se eu te farei saber o que há de acontecer no último dia da ira, porque ela exercerá no determinado tempo do fim. Aí no verso 20 ele diz, aquele carneiro com 2 chifres são os reis da Média da Pérsia. Verso 21, o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre o Grande. E diz que aquele chifre foi quebrado, e nasceram 4 no lugar, né? Seriam os 4 generais de Alexandre, que sobrevieram ao reino de Alexandre, né? Sobreviveram a ele, né? Cassandro, Seleuco, Licímaco e só um minutinho, a gente tem que entender aqui que isso aqui foi dado antes disso acontecer. Sim, com certeza. Então isso é uma visão do futuro. Sim, sim. Então Deus já mostra para ele que isso vai acontecer, que se a gente acompanhar a história exatamente como Deus predisse aqui. Sim, Alexandre até mandou fazer cópias da Bíblia, da Torá, da parte do Velho Testamento, porque foi mostrado para ele que ele seria rei bem antes até de tudo acontecer. Só que Daniel entendeu essa visão. Mas no capítulo 8, verso 26, o anjo diz assim, a visão da tarde e manhã que foi dita é verdadeira, tu porém encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu e Daniel estive enfraquecido e enfermo alguns dias. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Mas o anjo tinha explicado a visão, mas Daniel não entendeu. Por quê? Daniel entendeu a parte dos reis, mas não entendeu o porquê de 2.300 anos e que o santuário seria pisado.
E nós vamos entender. Só que amanhã. Então você é nosso convidado especial para entender sobre esses 2.300 anos aí amanhã aqui no programa. Mas, Marcos, para a gente terminar de hoje, ora pra gente. Bondoso Deus, muito obrigado, porque Jesus ofereceu o seu corpo e sacrifício por nós. Nada pode nos tirar a certeza da salvação em Cristo Jesus. Abençoe a todos que estão vendo este programa, em nome de Jesus. Amém. Bem, você então já é o nosso convidado para amanhã para entender esses 2.300 dias, 3.300 anos. Mas claro, que enquanto amanhã não chega, nós vamos continuar estudando a palavra de Deus. E hoje é o Salmo 117. Eu te espero então amanhã para mais um estudo. Um abraço. Tchau.